Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja com você, com sua família, seus familiares. O nosso tema hoje, vamos falar, é necessário que ele cresça. João Batista estava a concluir o seu ministério. Cristo, no qual o próprio João havia anunciado que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava a crescer em nome, em popularidade, multidões e multidões agora era atraída para Cristo, até mesmo os discípulos de João, havia alguns que agora começavam a seguir a Cristo. Houve ali uma discussão sobre alguns dos discípulos de João com alguns líderes judeus, e João expressa isso que é fantástico, não importa que ele cresça e que diminua eu. Que em nossa vida também seja assim, que Cristo a cada dia cresça em nosso viver, em nossas palavras, em nossos pensamentos, e que o nosso eu venha diminuir, que venha sumir na pessoa de Cristo. Quero convidar você mais uma vez a nos prostrarmos diante do Senhor em reverência, em gratidão por tudo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amorável Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, nesse dia podermos abrir a Tua Palavra e meditar nessa mensagem, onde João demonstra altruísmo e gratidão por aquilo que o Senhor havia feito em seu ministério, e demonstra não haver nenhum sentimento de, quem sabe, de inveja, rivalidade com o ministério de Cristo, mas querendo que Cristo crescesse, que diminuísse sua vida, que esses pensamentos também venham fazer parte do nosso viver. Que Cristo cresça em nossa vida diária, que venha diminuir o nosso eu, nosso orgulho, e em Cristo nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor deseja para o nosso viver diário. Na tua direção, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós vamos ler está na sequência do Evangelho de João, capítulo 3 ainda, a sequência ali da entrevista com Nicodemos. João dá outro testemunho sobre Cristo, diz que 2 dias depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e diz que estava ali com eles e batizava. O texto também diz que João estava em Enom, junto a Salim, diz que havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. As pessoas vinham a João ainda, ele não havia sido ainda encarcerado. O texto até mesmo fala, João não havia sido lançado na prisão. E diz que houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E agora alguns dos discípulos, o versículo 26 a 29 fala sobre isso, do Evangelho de João, de que foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, o Cristo, né? Ele anuncia como o Cordeiro de Deus ou o Messias, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. E ele continua dizendo: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. E ele menciona também algo interessante: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se com ele, com a voz do esposo. Assim, o meu gozo já está cumprido. Ou seja, aquilo que eu tinha que fazer já foi feito, e é realmente o que deve acontecer. Está aqui já no versículo 30, 34, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, realmente é esse o caminho, é a sequência, que Cristo cresça e que eu diminua. Ele diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que
Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. Então João, de certa forma, ali apazigua os ânimos, mostra para os discípulos que justamente estava cumprindo aquilo que ele havia dito, né, que ele veio preparar o caminho, que ele era simplesmente uma voz que clamava, preparando o caminho para Cristo, e de que a partir dali então quem deveria estar em evidência é o próprio Cristo, o Messias, as atenções voltadas para ele. É interessante esse espírito de abnegação de João, olhando com fé ao Redentor, para o Salvador, que também era Salvador de João. João ergue-se às alturas, né, como nós mencionamos, da abnegação. Não buscava atrair os homens a si mesmo. Não fica, quem sabe, enciumado, chateado, mas erguer-lhes os pensamentos mais e mais alto, até que repousasse no Cordeiro de Deus, em Cristo. Ele menciona, eu não passo de uma voz que clama no deserto. Agora ele passa a aceitar com alegria o silêncio e a obscuridade, para que os olhos de todos se pudessem voltar para a luz da vida. Ele então começa a ofuscar o seu brilho, onde todas as pessoas, seja soldados, seja camponeses, sejam ali líderes em Israel, alguns, quem sabe, por curiosidade, ou como no próprio caso de Nicodemos, nós mencionamos, apesar de não ter publicamente, a princípio, exposto ou tomado a decisão, mas ele foi muito útil a Cristo, ali mesmo estando atuando por trás dos bastidores. Ele foi grandemente usado durante aquele período para frustrar planos inimigos, né, que poderiam trazer problemas para a obra de Cristo. E João então começa a ofuscar, até mesmo logo, sequencialmente, ele ia para a prisão. Os mensageiros de Deus, fazendo aplicação para os pregadores, os que são fiéis à vocação de mensageiros de Deus, seja no Antigo Testamento como profeta, apóstolos, discípulos, ou mesmo nos nossos dias, não buscarão ou não devem buscar honra para si mesmos. O amor do próprio eu será absorvido pelo amor a Cristo. Então nenhuma rivalidade deve manchar a preciosa causa do Evangelho. Então, reconhecerão que sua obra é proclamar como João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levar a mensagem, mostrar para as pessoas de que não é o eu, não é a mensagem, não é a minha mensagem, é a mensagem de Cristo, para apontar o Cordeiro de Deus. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Exaltarão a Cristo, e com ele será a humanidade exaltada. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Então, apesar do Eterno estar num alto e sublime, habitar na luz inacessível, ele diz também que habita com o contrito, com aquele que é humilde, aquele que aceita, que esvazia-se do eu, permite que Cristo more em sua vida. O exemplo de Cristo também, ele demonstra algo importante nesse momento crítico que poderia trazer grave problema para o ministério de Cristo e de João Batista, uma divisão, quem sabe, ali. Então o coração do profeta, vazio de si mesmo, encheu-se da luz do divino, ao testificar da glória do Salvador. Suas palavras eram quase iguais às do próprio Cristo, em sua entrevista com Nicodemos. João disse, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Então, houve essa fala também entre Cristo e Nicodemos. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, Cristo pôde dizer, não busco a minha vontade,
mas à vontade do Pai que me enviou. Cristo também, ele se submete. O texto sagrado diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas esvazia-se a si mesmo, toma forma de servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exalta sobre todo o nome, ele dá o nome para que todo o joelho se prostre diante de Cristo. Faça a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Dele é dito: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Hebreus capítulo 1, versículo 9. O Pai não lhe dá o Espírito por medida, mas diz que ele foi cheio do Espírito. O Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos, aos cativos, a restauração de vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Submissão a Cristo. O mesmo se dá quanto aos seguidores de Cristo. Só podemos receber da luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E a todos quantos assim fazem, é o Espírito Santo dado sem medida, para preencher o vazio deixado da falta do próprio eu, do orgulho humano. Então, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Colossenses capítulo 2, versículos 9 a 10. Então é possível essa transformação somente quando Cristo habita em nosso coração. E quando houve essa discórdia, Cristo sai do cenário em que estava atuando e vai trabalhar na Galileia, saindo do cenário do momento, para não criar, quem sabe, uma rivalidade, uma situação desagradável. Os discípulos de João haviam declarado que todos iam ter com Cristo, mas, como nós havíamos falado, com uma visão mais aclarada, mais detalhada, João, ele não entra em rivalidade. Ele diz: ninguém aceita o seu testemunho. Assim, poucos eram os que estavam prontos a aceitá-lo como Salvador do pecado. Mas diz que todo aquele que aceita é confirmado, Deus confirma, Deus que é verdadeiro, e aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então não houve necessidade de discussão quanto se o batismo de Cristo ou de João purificava do pecado, não entrar nesses debates. É a graça de Cristo que dá vida ao ser humano. Não separado de Cristo, o batismo, como qualquer outro serviço, é uma forma sem valor, porque o segredo está em Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que crê e aquele que não crê não tem a vida. João capítulo 3, versículos 33 a 36. Então, separado de Cristo, o batismo é vazio. A circuncisão, algo que era feito no Antigo Testamento, ou qualquer cerimônia, até mesmo simplesmente estudar a Bíblia, será vazio, sem significado para a nossa vida, se Cristo não for o primeiro, o melhor e o mais importante. Então, o êxito da obra de Cristo, recebido ali pelo Batista, por João Batista, com tanta alegria, foi também anunciado para os líderes, só que aí já a situação muda para a liderança em Israel. Os sacerdotes e rabis que haviam tido ciúmes, quando João começa a atrair multidões para junto de si no deserto, quem sabe esvaziando as sinagogas, templos, para estar a ouvir João Batista, não estava, quem sabe, a ceder, a permitir que Cristo crescesse. Ali estava alguém que possuía ainda maior poder de atrair as multidões. E aqueles guias, como nós mencionamos, de Israel, não estavam dispostos a dizer como João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ergue-se com uma nova determinação para pôr fim à obra de Cristo e para afastar a multidão. Então, como havíamos falado aqui,
Cristo sai do cenário para evitar essa dissensão, criar uma divisão. Jesus sabia que eles não poupariam esforços na liderança para criar uma divisão entre os seus discípulos de João. Sabia que estava preparando uma tempestade que arrebataria um dos maiores profetas que esse mundo já viu. No caso, João Batista, ele seria encarcerado e morto. Então, toda ocasião de mal-entendido, dissensão, Cristo interrompe. Ele deixa seus labores, seu trabalho e retira-se para a Galiléia. Trazendo para os nossos dias, nós, igualmente, enquanto leais à verdade, devemos procurar também evitar tudo quanto possa levar à discórdia ou à má compreensão, pois sempre que estas surgem, trazem resultado perda de almas, dissensões, quem sabe descrédito para a obra. E quando quer que apareçam circunstâncias que ameacem divisão, cumpre-nos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. João Batista, do seu lado, não importa que ele cresça, porque muitas vezes não aceitamos, até mesmo no ministério, na obra, talvez uma pessoa que sobressaia mais, ou alguém leva até um determinado ponto e a partir dali uma outra pessoa é levada a exercer a obra e se não tiver cuidado com isso, cria-se situações desagradáveis. A obra é do Senhor, precisamos estar atentos a isso. Não é minha, não é sua, não é de qualquer líder. E a obra do Senhor não deve receber a imagem, a inscrição do homem. Então, de tempos em tempos, ele introduz aí instrumentos diversos, mediante os quais melhor se pode cumprir o seu desígnio. E felizes que de boa vontade se submetem à humilhação do próprio eu, dizendo juntamente com João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua, como nós mencionamos. No mesmo ministério, talvez uma pessoa sobressai em alguns aspectos, mas há um destaque e não é motivo para ciúme. Eu até me lembro, provavelmente vamos falar sobre isso também, quando estivermos trabalhando no livro Atos dos Apóstolos ou nas cartas de Paulo, quando alguém dizia, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e Paulo diz, porventura foi Cristo dividido, ou está ele dividido, o seu ministério? Foi Paulo crucificado por vós? Então, Paulo ele procura tirar essa divisão de partidarismo. Não, olha, meu preferido é Paulo, não, é Pedro, é Apolo. Ele diz, eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então não importa se foi A ou B ou C, a obra é de Deus, não é do homem. E essa é a mensagem, o exemplo, né, que tanto João quanto Cristo deixa para cada um de nós. Que o Eterno nos abençoe a cada dia, permitir que Cristo cresça em nossa vida. E não o eu, não o orgulho. E dessa forma possamos produzir frutos agradáveis ao Senhor. No nosso próximo tema, vamos falar sobre o tempo está próximo, onde o próprio Cristo aplica as profecias do Antigo Testamento, principalmente de Daniel, falando que o tempo estava próximo, que era aquele momento para a mensagem do Messias e para a aceitação, para o arrependimento, para a transformação. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso viver. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela vida, o cuidado, a proteção. Rogamos a unção do Teu Espírito em nossa vida, para que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Teu nome. Dá o perdão de nossas falhas e pecados. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.